A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, na qual foste chamados a ser um povo santo de sua graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Se é o canal Apologética Católica Debate, meta o dedo no like e se inscreva. Se é o canal do ex-protestante vai Pentecostes, meta o dedo no like e se inscreva. Lá embaixo, contribua com essa apostolado, pix34@gmail.com, tá no nome da minha esposa Maria Juliana. Nos ajude, você pode e quer, quanto você puder, nos ajuda, aí está um pix. Você ajuda a obra de evangelização doutrinária a chegar a mais católicos, a mais pessoas. Certo? Deus abençoe vocês. E você também não faz menção que nos tira do fundo do poço. Muito bem. E se você não pode contribuir, não tem condições, reze por nós, meta o dedo no like e compartilhe esses vídeos para os grupos da paróquia que você participa. De apologética, de patrística, faça a sua parte. Só pedindo por caridade, compartilhe só para católicos. Certo? Esses vídeos é só para católicos, para instruir o nosso povo. Irmão Fábio vai trazer isso de novo. Ele já vai trazendo umas 4 vezes isso no canal. Sim, eu já trouxe, mas eu trouxe com várias visões desse texto. Mas hoje eu vou trazer pela Bíblia mais velha da Ave Maria, tá? A Bíblia do Padre Manuel Matos Soares, contendo as versões grega e hebraica. Você vai ver um diferencial. 2 Coríntios 11, 3. Quando fala dos falsos profetas, né, diz assim, ó: mas temos como que a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompem os vossos pensamentos, se apartam da sinceridade para com Cristo. Aqui, se nós pudermos entender, nós vamos ver, Gênesis capítulo 3, o que Satanás fez com Eva para poder separar ela de Deus. Não é? A serpente enganou Eva. Ou seja, como Satanás enganou Eva. Então repare. E aí tirou Eva da presença de Deus. Porque a mulher santa tornou-se o quê? Uma pecadora. Satanás, que é o grande artífice da apostasia, apostatou Eva. Assim se corrompam os vossos pensamentos, veja só. Mas, como eu falei para vocês, né? A tradução Padre Manuel Matos Soares, a irmãzinha mais velha da Ave Maria, diz assim: mas temo que, assim como a serpente seduziu Eva, aqui diz enganou. O que é que os falsos profetas fazem? Seduzem. Os católicos inconstantes. Aqui diz seduziu, aqui diz enganou Eva com a sua astúcia. Veja só. Mas tem como a serpente seduziu Eva, assim sejam corrompidos os vossos pensamentos e se apartem da simplicidade a respeito de Cristo. Se apartem da sinceridade para com Cristo. Porque rompendo com a igreja, rompendo com o corpo de Cristo, está rompendo com a cabeça. Quem é que rompe com o corpo se não rompe com a cabeça? Não é? Parece que aqui não vai caber tudo. Mas o que importa é aqui que nós vamos acompanhar nessa Bíblia aqui, a tradução. Versículo 4. Porque quando aparece, aqui ó, só baixar um pouco. Porque quando aparece alguém pregando outro Jesus. Porque se alguém vier pregar-vos um Cristo diferente. Primeira parte, um Cristo diferente.
Vamos trabalhar em cima desse texto. Um Cristo diferente. E para nós não esquecermos, deixa eu só logo pegar aqui uma passagem. Muito bem. Então eu vou falar aqui alguns pontos, e aí eu tenho que ir para um texto aqui, outro texto da Sagrada Escritura, para que eu não venha esquecer. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus, primeiro ponto que a Bíblia Matos Soares vai apresentar melhor do que da Ave Maria é: porque se alguém vier, aqui diz aparecer, né? Porque quando aparecer, ou alguém vier, porque provavelmente vier, a sua porta, a sua casa, pregando um Jesus diferente. Aqui diz: vier pregar-vos um Cristo diferente. Por que um Jesus diferente? Aí os protestantes aqui, para encobertar suas seitas, aqui um Cristo diferente é a fundação de uma seita. Mas se não ouvir a igreja, seja pagão, dirá apresentar um Cristo diferente. Por isso, Senhor, Senhor, olha, nós pregamos no teu nome, nós curamos no teu nome, fizemos milagre no teu nome, expulsamos demônio no teu nome. Nunca vos conheci. Por quê? Porque não estão ligados à cabeça pelo corpo. Colossenses 2,19. E aí, fora do corpo, não sendo juntas do corpo, não sendo membros, um braço, uma perna, dedos. O que é que vai fazer? Vai manipular, copiar ou gambiarrear, aliás, uma seita. Então, na cabeça dele, do herege, do apóstata, que se meteu agora anticristo, ele, de cristão, se meteu anticristo. Porque apostatou. Saíram dos nossos, porque não eram verdadeiros católicos. Saíram da igreja católica porque não eram verdadeiros católicos. Mesmo dentre vós surgirão lobos, dentre vós católicos surgirão, apostatarão e surgirão lobos. Veja as grandes heresias que a igreja teve que enfrentar. E hoje é protestante. Eu tenho um naipe para dizer porque eu fui de mais de 10 seitas protestantes. Na seita Assembleia de Deus me apresentaram um Cristo diferente do Cristo da Igreja Católica, pregado faz 2000 anos, ensinado pela Igreja. Fui para Universal do Reino de Zeus, me apresentaram lá um Cristo diferente. Eu disse, mas não é assim. Fui para a Batista Missionária, quando chego lá, o pastor disse, não, mas Cristo aqui é assim, ó, é desse jeito. Ou seja, eu já estou vendo, já está sendo apresentado doutrinalmente por essas seitas, dessas 3 que eu fui, né? Veja a diferença das 3. Uma apresentava um Cristo diferente da segunda, e assim, na terceira, já era diferente das outras 2. Veio uma quarta, Mundial do Poder de Zeus. Chegamos na Mundial do Poder de Zeus lá, o homem do chapeuzão, né? O bilionário que agora está falido, porque quem rouba é roubado. Disse, não, aqui o Cristo aqui é assim. O Messias aqui funciona dessa maneira aqui, ó. Vocês já estamos falando de uma quarta. Aí vamos para a Igreja Internacional da Graça de Zeus. E lá nos apresentaram, já a quinta seita, um Cristo diferente. O que é que São Paulo está dizendo aqui? Quando vier, veja a tradução Matos Soares, vier pregar-vos um Cristo diferente. Diferente de qual? Diferente do que vos pregamos. Diferente daquele que a igreja sempre nos ensinou.
Diferente daquele que a igreja faz 2000 anos que ensina. As portas do inferno não podem adulterar a igreja. As portas do inferno não podem mudar a igreja. As portas do inferno não podem mudar a doutrina da igreja, nada da igreja. Mas para os protestantes, a mentira durou até a verdade aparecer. 1500 anos de mentira, apareceu Lutero para dizer: eu sou o dono da verdade. Eu descobri, eu fiz o mundo, o universo, tudo que contém foi feito por mim. É assim, assim assado. Ou não? Cinco seitas apresentando para mim e para minha esposa cristos diferentes um do outro. Nós já estamos falando em 5 cristos aqui. Depois fomos para uma sexta seita, Batista Água Plena. Vida plena. Água viva ou água plena, um negócio assim. Ou vida plena. Lá disseram, já estou falando de uma sexta seita, lá disseram, aqui o Cristo é assim. Então, o Cristo apresentado lá na sexta seita, diferente das outras 5. Um Cristo desenhado completamente diferente. E eu só observando aquilo, cansado de tanto procurar a igreja bíblica, quando numa noite de ano, os vizinhos que moravam em cima da casa que nós morávamos, convidou para ir para uma seita chamada Mundial do Poder da Fé, fundada por uma baiana. E quando eu chego lá com a minha esposa, nos apresentaram um Cristo completamente diferente de tudo. Um Cristo do saravá. Um Cristo do mocotó de fogo. Um Cristo do mocotó de porco. Era assim que era apresentado nessa seita. Nós já estamos falando de uma 7ª seita. Meus irmãos, nós já estamos falando no 7º Cristo diferente. A ponto de cansar. De dizer, não, eu mesmo vou fundar minha própria seita. Ou seja, quando o diabo estava colocando na minha cabeça de fundar uma seita diferente de todas essas 7 que eu busquei, não achando a igreja bíblica, não achando nenhuma delas condizente com o Cristo bíblico, eu disse, não, eu tenho que fundar a seita, porque não tem a igreja, não tem a igreja bíblica, não existe a igreja bíblica. E são resenhas para ganhar dinheiro. E todas elas unânime em dinheiro. Um cascalho. O diabo me deu o nome Igreja Apostólica Discípulos de Jesus. Eu apóstolo e sagrar minha esposa bispa. E aí eu articulava, que já está aqui no meu canal, né? 1 hora de testemunho aqui, onde eu falo que eu ia articulando a doutrina da seita, como tudo. Então quem quiser ver como eu articulava a doutrina da seita, vá procurar aqui o vídeo que você vai encontrar no canal. É um vídeo de 1 hora. E aí eu articulando a doutrina da seita, pretendia abrir no centro de São Bernardo, em São Paulo. Por aí, mais ou menos. A começar por uma garagem de um carro que a dona da casa disse, abre aqui, ó, põe uma placa aí, queria por aqui. Começa aqui, para chegar no centro de São Bernardo. Que ainda não tinha condições de alugar um prédio, para colocar a placa lá, da seita. Ou seja, eu já ia partir para um 8º Cristo diferente de todos aqueles outros. Só que um problema. Como transformar o pão na carne de Cristo?
Porque era isso que eu procurava nas seitas. Eu procurava nas seitas a seita que desse a carne do sangue de Cristo. Não a seita que eu já estava cansado de dizer que era símbolo, que é representação, que não tem isso na Bíblia. Aliás, a Bíblia apresenta diferente em João 6,33, quando Jesus diz, censurando os judeus, ele vai dizer: Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. Não foi Moisés que deu o verdadeiro pão do céu. Quem vos dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Deus é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E aqui está o verdadeiro pão do céu. Verdadeiro pão do céu. Jesus disse que ele é o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão vivo. Não diz símbolo, não diz representação, ele diz que é. Está no verbo afirmativo. Ninguém pode mudar isso. Nem Lutero, nem herege, nem a própria igreja, que claro que ela não vai fazer isso, nem a teologia da libertação, nem quem quer que seja pode mudar isso. Nada vai mudar. Depois de consagrado, já não é mais pão, é Cristo vivo total. Jesus está afirmando: o Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Ei! E nenhuma seita dessa nos dava o pão vivo do céu. Eu disse, então agora eu preciso fundar uma igreja para dar o pão vivo ao povo, porque essa igreja morreu, essa igreja bíblica acabou-se. E o problema, quando eu fui estudar a Eucaristia Bíblica, era de transformar. Como transformar? Jesus disse que será entregue por vós. Este é o meu corpo, tomai e comei, que será entregue por vós. Fazer isto, será entregue por vós. Quem é esse vós? E agora, quem é esse vós que Jesus está falando? Aí eu cheguei aqui, aos apóstolos. E então, quem é que veio dos apóstolos? Foi ali. Quem é que veio dos apóstolos para poder chegar até os dias de hoje, ou para morrer? Mas não consegui ver a igreja morrer. Comecei a estudar, a igreja rompe o século IV, chega no século IV íntegra, perfeita, chega no século X, a mesa do século do ano 33, fundada por Jesus na Samaria de Filipe, ela chega com os apóstolos, dos apóstolos para os filhos dos apóstolos, e aí vem até os dias de hoje com seus sucessores, o Papa, hoje Francisco. Aí a decepção foi grande. Quando eu descobri que a igreja dos idólatras, eu, protestante, a igreja dos idólatras, ela tem o poder sim de transformar o pão no Cristo vivo. E agora? Então eu decidi. Se é lá que está o Cristo vivo, eu vou atrás. Mas colocando um bocado de picuinhas, não quero saber das imagens, não quero saber disso, não quero saber daquilo. Só o pão. Só a Eucaristia. Mas aí ouvindo o Padre José Augusto, que trabalhou muito na minha vida, depois eu tive que trabalhar quase uma semana para poder converter a minha esposa dentro da Sagrada Escritura, falando da Virgem Maria, que a barreira dela era a Virgem Maria, mas graças a Deus o Espírito Santo e a Mãe Santíssima ajudou, e hoje ela é mais católica do que eu. Eu não chego na metade do que a minha esposa é. Então, foi aí que nós encontramos aquilo que Paulo está dizendo aqui, ó, que apresenta um Cristo diferente daquele que recebestes, daquele que nós pregamos faz 2000 anos, e Amado Soares é clara em dizer: do que vos pregamos. Quem é esse vos pregamos? A igreja prega. Segundo ponto. Ou se vos oferecer um espírito diferente. Veja. Primeiro ponto que as seitas apresentam, um Cristo diferente daquele Cristo da Igreja Católica. Aí eles vão, pegam o crucifixo e diz: veja aqui o Cristo diferente do que nós pregamos. Peraí. Paulo apresentou o crucifixo para a Galácia, Gálatas 3:1, e disse: foi isso aqui, ó. Enfiou na cara deles um crucifixo.
Foi isso aqui que eu estou falando para vocês, que eu estou anunciando para vocês. Isso aqui vocês querem fugir da cruz. Eu não, eu estou pregado à cruz de Cristo. Porque a linguagem da cruz é escândalo para essas seitas. Mas para nós é poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Aí eu estava voltando àquelas origens. A primeira pregação. A pregação de 2000 anos. E fomos sendo transformados. Descobrimos os sacramentos dentro da Bíblia, a confissão. Descobrimos dentro da Sagrada Escritura. Depois trabalhei anos e anos em cima de estudos sobre a idolatria. Por isso, não é me ufanando, mas eu não conheço ninguém em questão de idolatria que conheça mais do que eu. Não é me ufanando, não. Mas sobre idolatria, isso aqui, eu dentro da Bíblia Sagrada, eu posso dar só o capítulo 20 do Êxodo, versículo de 1 a 6, eu posso dar várias interpretações dentro do contexto bíblico daquilo ali. E fora da Bíblia. Com os deuses egípcios. Quem é inscrito no canal, sabe. Tá aí os vídeos. Com várias maneiras de interpretar aquilo ali. Dentro do contexto bíblico. Sete seitas eu contei aqui com vocês. Uma oitava era minha. Como ia ser o Espírito Santo nessas seitas? Tinha seita que nem falava, porque não tinha crença no Espírito Santo. Tinha outras seitas que falavam no Espírito Santo. Era um Espírito Santo diferente. Ou se trata, veja, depois de Jesus, o que é diferente? Agora um Espírito diferente daquele que o quê? Daquele que recebeste. Ou seja, ou se tratar de receber um Espírito, está em maiúsculo, é o Espírito Santo, receber o Espírito Santo diferente daquele que recebestes. Nós recebemos o Espírito no batismo. E agora eles vêm, essas seitas, cada seita traz uma doutrina sobre o Espírito Santo, apresentando de que jeito se recebe o Espírito Santo. Eu chegava numa e dizia, não, aqui não tem esse negócio. E eu chegava no outro, e esse negócio do batismo no Espírito? Não, aqui não tem isso. A outra dizia, não, aqui tem o batismo no Espírito Santo. A outra dizia, não, aqui não tem. E era assim, vários espíritos diferentes. Mas são aqueles espíritos embusteiros de 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. São os espíritos de confusão nas seitas. Cada seita é apresentado um espírito diferente da outra. Veja, o espírito diferente daquele que recebeste. Quando nós recebemos no batismo? A primeira pregação da primeira igreja, que é fundada por Cristo, diz que nós recebemos o Espírito Santo no batismo e uma efusão plena no crisma. Jesus não disse isso? Quando Jesus estava sendo batizado, ele recebeu o quê? Quando Jesus foi batizado, em Lucas 3, do versículo 21 a 22, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Primeira razão teológica, o céu se abre para nós. Segunda, ele recebe o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. E Pedro disse isso na sua primeira pregação. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 38, se não me engano, 38. Versículo 38. Veja só, arrependei-vos cada um de vós, sereis batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós recebemos o Espírito no batismo. E agora, seita X está dizendo que é de outra maneira que se recebe o Espírito Santo. É de outra maneira que recebe o Espírito Santo. Outra seita diz, não, aqui não tem esse tal de Espírito Santo. É a maioria das seitas mortalistas. E aí vai se resenhando. Acolá os pentecostais que ficam pulando, dançando, dizendo que é o sapato de fogo, que é a munheca de fogo, que não sei o que lá mais de fogo. Acolá já tem a outra seita que diz, não, isso é loucura, não é assim. E assim as seitas divergem uma das outras. E alguém pode dizer, mas os carismáticos, que é um movimento da igreja, divergem dos tradicionais, divergem dos conservadores, de outros católicos, e assim por em diante.
Não é que diverge. É que passam do limite. O que importa é o que diz a doutrina da igreja. Para vocês, a única regra de fé não é a Bíblia? Por que vocês têm interpretações diferentes umas das outras? Porque 2 de Pedro 3,16 diz que viria as várias interpretações diferentes para suas próprias condenações. Depois do Espírito diferente vem o quê? Depois de um Cristo diferente, depois dos vários Cristos, depois dos vários Espíritos diferentes, agora vem o quê? Ou um Evangelho diferente daquele que abraçastes. Depois de um Cristo diferente, de um Espírito diferente, agora o Evangelho diferente. O Evangelho doutrinário. Cada seita, dessas 7 que eu contei aqui, acho que se tem mais outra, se tem mais seitas, acabei agora me esquecendo, mas dessas seitas 7 que eu lembrei aqui, 8ª com a que eu ia fundar, todas elas eram o Evangelho diferente uma das outras. Interpretação diferente do Evangelho umas das outras. Na igreja, a interpretação do Evangelho é a mesma coisa. A pregação pode ter temas diferentes, recheamentos diferentes, mas o bolo, a essência, a massa é a mesma. Pode até ter a pregação, um exemplo. Vou fazer uma pregação de Lucas 13:6, sobre a videira que não dá fruto. Pode dar, cavar ao redor dela e colocar adubo. Você pode direcionar aquela pregação para as pessoas que estão fracas na fé, que não estão dando frutos para o reino de Deus, como pode falar para uma pessoa só, assumindo aquilo na sua vida. Mas a doutrina é a mesma. A doutrina teológica bíblica é a mesma. Não há diferença. Há problema com pessoas que ensinam diferentes. Mas a doutrina da igreja nunca muda, ela é a mesma coisa. Nunca muda. E aí, olha só o que diz. O evangelho é diferente daquele que abraçar, sois acostumados. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste mundo cegou os incrédulos para que não enxergue a luz do evangelho onde resplandece a glória de Cristo. A luz do evangelho pregado pela igreja, fundada por ele. Sois capazes de receber muito bem. Olha o que diz. Quando essas pessoas apresentam tudo isso, você recebe de boa mente. Diz Ave Maria aqui. A vez abraçado de boa mente. Veja só. De boa mente aqui embaixo. Ó. Lá embaixo. De boa mente o aceitais. Vai aceitar Jesus aí, irmão? Quem é que vai aceitar Jesus hoje? De boa mente o aceitais. O aceitar Jesus protestante é passar para a seita dele. No momento em que você mudou a mentalidade para a seita do Jesus dele, você apostatou da fé. É uma apóstata. Hebreus 10, de 25 a 29. E aí se funda uma seita, depois o sujeito aprende com aquele líder a roubar e ele vai e funda outra seita. Olha o que diz na tradução Matos Soares. No capítulo 1, versículo 10 de Coríntios. Capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Ora, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos o mesmo. Vocês sabem o que quer dizer isso? Que tenham todos o mesmo pensamento, a mesma doutrina. Assim é a doutrina da Igreja de Cristo. O que a igreja ensina aqui no Brasil, ensina-se em Portugal, ensina-se na China, no Japão, nas Filipinas, em qualquer lugar, é a mesma doutrina. E que entre vós não haja discórdias. Veja só.
Tudo tem que estar em pleno acordo com a sã doutrina. Mas vivei em perfeita harmonia com a doutrina única da igreja, a sã doutrina, no mesmo espírito e no mesmo parecer. Para quê? Para que não haja divisões entre vós. Aí está. Deixa eu fechar aqui a Sagrada Escritura. Pacata. Aí está. Mas muitas pessoas leem isso aqui e não entendem. Quem é o autor dessas seitas que apresentam vários Jesus diferentes, evangelhos diferentes, o espírito diferente? Quem é o autor, o pai dela? Está aqui no verso 3. Lúcifer. Assim como ele fez o mesmo ministério protestante, pervertendo católicos, é o mesmo da serpente, pervertendo Eva. Certo, meus irmãos? Está aqui bem explicado, dando um pouco o relato do meu testemunho em cima disso. Vejam só, lá embaixo, só mais uma vez lembrando do Pix. Né? Quem quiser nos ajudar, nos ajude. Está no nome da minha esposa Maria Juliana. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, meta o dedo no like. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vejo.